Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje, sempre. É um prazer estar aqui. Vou pedir que sentem só um instante, nós vamos nos levantar novamente daqui a pouco para ler a palavra de Deus. Eu me lembro que recebi o convite para estar aqui na festa de aniversário, mas não falaram nada sobre pregação. Aí, uma semana depois, um dos bispos, a gente estava falando, não vamos estar lá, nosso amigo, que vamos estar com ele. E alguém disse, bom, você vai pregar. Ele disse, eu vou o quê? Eu vou pregar? Ninguém falou nada comigo sobre pregação. Falou que vai ser uma festa. Ele disse, nós vamos sair na festa. Não, vai pregar. Aí, disse, não, mas eu já vou pregar dia 31, então... Aí o pastor Otávio me procurou e disse, bispo, eu tinha convidado o irmão para pregar. Ele disse, não, você não convidou não. E se eu vou pregar uma semana depois, eu vou voltar na semana seguinte pregar de novo? Isso vai. Então vocês vão até se cansar de mim, mas... Aí eu fiquei assim, pregar uma festa de aniversário. Como é que se prega uma festa de aniversário? Aí eu comecei a procurar na palavra de Deus festas de aniversário. E não tem uma festa de aniversário na Bíblia. Como é que eu vou pregar uma festa de aniversário, se bem que hoje de manhã o pastor Antônio Carlos me lembrou que de fato há uma festa de aniversário na Bíblia, que eu perdi. Os filhos de Jó fizeram uma festa de aniversário, a casa caiu e todo mundo morreu. Eu disse, bom, ainda bem que não me ocorreu pregar isso, porque... não acho assim um bom precedente. Mas aí tem a questão dos 80 anos, e eu achei um bom exemplo de 80 anos. Quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, Caleb, que tinha sido um dos 2 espiões que trouxeram uma boa palavra sobre tomar a terra, ele falou para Josué, ele disse, olha, hoje eu tenho 80 anos, e eu tenho o vigor dos meus 40, ou seja, quando a gente... espionou a terra pela primeira vez e me sinto tão forte quanto os 40 anos de idade. Agora me entregue Hebrom, que é exatamente a terra dos gigantes que tanto apavorou os outros 10 espiões. Então, quem sabe, o irmão ainda tem gigantes para derrubar, mais uma conquista a fazer, e o seu vigor, eu já falei para todos os outros, eu disse, olha, quem vai enterrar todos nós certamente será o bispo Rubem, com certeza. Que esse aí tem um vigor tremendo. Quando a gente fala da idade dele, todo mundo diz, não, tem no máximo 79. Mas já que fui convidado para pregar, considerações pessoais à parte, que são de uma ternura enorme, de uma gratidão enorme pela sua vida, pelo seu coração, pela sua integridade. Importa agora que nós nos voltemos à palavra de Deus, pois como poderemos ocupar o púlpito sem honrarmos o Senhor e sem expormos a palavra de Deus? Então eu vou pedir que todos abram as suas Bíblias em Salmo de número 1. Salmo número 1. E eu vou pedir a gentileza de novamente ficar de pé para a leitura dos primeiros 3 versículos. Na catedral estamos usando a nova versão internacional. Eu sei que muitas igrejas, inclusive aqui, teimam em usar a Almeida, revista e atualizada, assim como o apóstolo Paulo usou. Mas eu estarei lendo da nova versão internacional, que de certa forma peca em se tratando dos salmos, porque perde um pouquinho da poesia. Confesso que prefiro tem uma Almeida aqui.
É sua? Então eu vou ler da Almeida, melhor. Não. Isso é bom porque meus olhos, né? Um festival geriátrico aqui esta manhã que eu vou te contar, que tem de cabelo branco, amnésia e pelanca, é terrível. Todos nós estamos assim. Quem é você mesmo? Você vê, o bispo Rubem me anunciou no início do culto, até metade do culto já tinha esquecido quem ia pregar, mas eu sou eu mesmo. Então, Salmo de número 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oremos. Amado Deus e Pai, nos voltamos agora à Tua Palavra, não como uma ferramenta, e sim como uma autoridade sobre as nossas vidas, pois ela foi respirada por Ti, inspirada por Ti. É a Tua Palavra, é a Tua voz que nós ouvimos esta manhã. Então, Senhor, nós nos submetemos a ela, desejamos aprendê-la bem, para sermos obreiros aprovados, os que sabem dividir bem as Escrituras Sagradas. Senhor, que essas poucas palavras de exposição bíblica sejam para o benefício de todos, ao ponto de mudar o nosso modo de pensar, nosso modo de viver, nosso modo de caminhar nesta vida e neste mundo tão cheio de trevas e violência, tão cheio de mentiras e de vã filosofia. Ao nos voltarmos à Tua Palavra, Senhor, ilumina a nossa mente e fere o nosso coração, assim como a semente fere a terra, que a Tua Palavra venha adentrar os nossos corações, germinando, brotando raízes e criando um renovo, uma nova maneira de nos conduzir neste mundo para a glória de Deus Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Podemos sentar. É certo que nós viemos com carinho para expressar esse carinho e honrar o que Deus tem feito na vida do bispo Rubem. Não há dúvida quanto a isso. Mas nós sabemos que, no último análise, toda a honra e toda a glória pertence a Deus, pois é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E por isso nós estamos aqui para, em primeiro lugar e último lugar, honrar a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem conduz os nossos passos. Ele é quem nos teceu ainda no ventre da nossa mãe. É Deus que nos fez quem nós somos. É Deus que opera estas coisas. Então a Ele seja toda a honra e glória. E quando nós lemos Salmo número 1, nós entendemos que essa palavra feliz quer dizer literalmente abençoado por Deus. É a mesma palavra que Jesus usou em Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado. Não quer dizer necessariamente que ele esteja sempre alegre. Você pode ser abençoado sem estar perpetuamente alegre ou constantemente alegre. Certamente, ninguém foi mais abençoado nesta terra do que o nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia diz que Ele foi um homem de dores e que sabia o que é sofrer. Então, nós podemos chorar, pois bem-aventurados os que choram também, pois serão consolados.
Sim, lágrimas podem fazer parte de uma vida feliz. E eu sei que o nosso querido amigo teve sua parcela de lágrimas. Ninguém trabalha na obra de Deus sem chorar. Paulo lembrava a seus discípulos o quanto chorava. E não só Paulo, como os que estavam com ele. Na sua última carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu, de uma prisão romana, ele disse: eu me lembro da última vez que estivemos juntos e as suas muitas lágrimas. A vida custa, a vida dói. A vida pode ser boa e pode ser abençoada, e ainda assim pode doer, pode nos custar caro. Mas qual é a fórmula para ser uma pessoa abençoada? Será que é através de certos tipos de oração? Não, o salmista responde muito claramente. Primeiro, aquele que é abençoado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando nós usamos essa palavra ímpio, nós temos uma ideia de alguém tremendamente pecadora. Certamente um traficante é um ímpio. Ou talvez hoje em dia consideremos certos políticos ímpios por roubarem de pessoas que não mereciam. Mas o ímpio não é necessariamente um sujo ou um corrupto, mas simplesmente a impiedade é aquela qualidade de alguém que não leva Deus em conta. Tanto que a pessoa piedosa é exatamente aquela que leva Deus sempre em conta. Em todos os seus atos, em todas as suas decisões, em todas as suas reações, ele leva Deus em conta em primeiro lugar. Ele não age baseado só nos seus impulsos carnais e certamente ele não se atém aos conselhos das pessoas ao seu redor, mas ele leva Deus em conta. Aquele que é abençoado por Deus não ouve os conselhos de pessoas que não levam Deus em conta, mas ele leva em conta os conselhos de quem, por sua vez, de fato, leva Deus em conta, coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Nós temos muitos amigos, nós temos muitos conhecidos, nós temos muitas pessoas ao nosso redor que podem dizer para nós: se eu fosse você, eu faria isso, se fosse você, eu faria aquilo. Ou, hoje em dia, todo mundo sabe que isto aqui é o que você deve fazer, ou é assim que você deve viver, você deve levar vantagem dessa maneira, ou você deve planejar para o futuro daquela maneira. E existe uma sabedoria coletiva que não leva Deus em conta, e que, portanto, não é sabedoria, e certamente não garante que nós sejamos pessoas bem-aventuradas. A pessoa bem-aventurada é a pessoa que sempre leva Deus em conta e não dá ouvidos àqueles que não levam Deus em conta. Segundo, o bem-aventurado é aquele que não imita a conduta de pecadores. Isto é mais do que só ouvir a opinião de alguém, mas é de prestar atenção àquilo que todo mundo faz. Nós temos ouvido de tempos para cá pessoas dizendo: nós não inventamos a corrupção, sempre foi assim, nós simplesmente fizemos o que todo mundo faz, o que todo mundo sempre fez. E hoje em dia, até na igreja, há certas práticas, há certas coisas que nós vemos sendo feitos, e por ser feitos dessa maneira, muitos acham que têm licença para praticar as mesmas coisas, mas infelizmente o que nós presenciamos na igreja hoje são muitos atos de impiedade. São muitos sacerdotes que não agem como tal. São muitas igrejas que não agem como a igreja de Jesus Cristo, não temem a Deus e acham que por ter o nome Jesus na porta, podem fazer o que bem entenderem, que Deus vai abençoar.
A verdade é que para você ser abençoado por Deus, você tem que agir segundo os parâmetros de Deus. E não pode imitar pessoas, por mais que se digam ser cristãos. Nós temos que reconhecer que há pessoas supostamente consagradas que não agem como tal. E nós não devemos imitá-las. A pessoa abençoada, a pessoa feliz, a pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que não imita quem peca. O pecado do meu irmão não abre precedente para eu poder agir da mesma maneira. Não é porque nós estamos aqui no grupo e alguém diz, vamos fazer o seguinte, e alguém diz, bom, mas eu sempre faço assim, e aí todos dizem, bom, então se ele faz, a gente considera ele gente boa, então vamos em frente. Não, a pessoa abençoada por Deus é uma pessoa que não age e não imita pecadores. Mas todos estão fazendo. Isso não é fundamento suficiente para ser abençoado por Deus. Quantos aqui desejam ser abençoados por Deus? Bem-aventurados. Primeiro, não dê ouvidos, não ouça os conselhos daqueles que não levam Deus em conta. Podem ser peritos do mercado, podem ser em primeiro lugar no seu ramo de negócios, mas se não levam a Deus em conta, você não deve ouvir o seu conselho e certamente não deve imitá-los. E terceiro, a pessoa que quer ser bem-aventurada e abençoada por Deus é aquele que não senta na roda de escarnecedores ou de zombadores. O zombador não teme a Deus. O zombador faz pouco do seu próximo. O zombador não enxerga a imagem de Deus em outra pessoa, mas ri da sua desventura, ri da sua calamidade, faz pouco do seu esforço, faz pouco do seu sofrimento, não valoriza a vida do seu próximo, ele não reconhece a imagem de Deus. Eu posso dizer, por conhecer já há 37 anos, já no ministério, quase 37 anos de idade, anos que nós temos no ministério, que o meu colega e amigo Bispo Rubem, embora não seja um homem perfeito, e ninguém aqui é perfeito, nem você, nem eu, pode dizer para o seu vizinho, você também não é perfeito, ninguém é, não vai ser, não pode ser. Porque só Deus, só uma pessoa fez isso com perfeição. Só uma pessoa viveu uma vida impecável e este morreu por nós na cruz. Só um. Então não podemos dizer, esse aqui é o exemplo maior. O exemplo de todos nós não pode ser um ser humano que nós conhecemos. Tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos discípulos uns dos outros, nós somos discípulos de Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o homem perfeito, foi o homem perfeito, Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Mas eu posso falar do meu amigo, colega querido, Bispo Rubem, que esse é um homem que tem seguido uma vida piedosa, é um homem que leva Deus em conta sempre, tem levado Deus em conta, e não tem imitado os pecadores, mas tem sido um exemplo, e como eu falei, nenhum de nós faz isso com perfeição, mas eu posso dizer que não me envergonho da sua amizade, pelo contrário, me faz muito bem e eu ponho a mão no fogo pelo irmão. E posso dizer, é um homem honrado e é um homem de Deus. Agora, o que o homem
abençoado e bem-aventurado, ou mulher bem-aventurada, faz? Já sabemos o que não faz, mas o que ele faz? Ele se satisfaz na lei do Senhor. Ele não almeja o que fica fora dos limites da palavra de Deus. Ele não inveja aquilo que fica além da fronteira da palavra de Deus. A sua vida é radicalmente definida pela lei do Senhor, pelas Escrituras sagradas, e medita na sua lei dia e noite. Não é porque a gente vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço que nós conhecemos esta palavra. Quem trouxe sua Bíblia aqui hoje? Quem trouxe a Bíblia? Isso não faz de você uma pessoa bem-aventurada, só porque você carrega a Bíblia. Pode ler a Bíblia de vez em quando, mas como eu já falei, quantas pessoas dizem: bispo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo. Sabe como é? A vida é muito ocupada, mas assiste Jornal Nacional, assiste a novela das 8, porque sem sua novela também você não fica. Assiste o Campeonato Brasileiro. E quando você pega na Bíblia, você já está na cama, já passou da meia-noite, e você começa a ler um pouquinho, daqui a pouco você diz: bispo, eu acho que tem um demônio do sono tentando impedir que eu leia a Bíblia. Mas por quê? Porque você não prioriza. Não separa tempo. Quem medita na Bíblia leva a sério a Bíblia. E quando você leva algo a sério, você faz algo a respeito, você planeja, você separa tempo, você prioriza não só a sua leitura, mas a sua reflexão, a sua meditação sobre a palavra de Deus. E esta palavra não se abre para turistas. Não se abre para pessoas apenas curiosas. Hoje eu estou precisando de uma palavra de Deus. Eu tive um amigo, um pastor, que quando era jovem ele queria saber se deveria casar ou não. Aí ele praticou o que eu chamo bibliomancia, que é a mágica da Bíblia. Já ouviu falar de bibliomancia? Senhor, eu preciso de uma palavra. Bom. Ele tinha perguntado a Deus: devo ou não casar? Ele abriu a Bíblia e quando caiu o dedo ele viu o versículo: o nome do eunuco será lembrado para todo sempre. Caixinha de promessa não é refletir na palavra de Deus. Algumas frases feitas, alguns versículos prediletos. Pois Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não todas, toda, porque isso aqui é um livro só. São 66 livros, mas que constituem um livro só, inspirado por um autor, que é Deus, é a palavra de Deus. De capa a capa é a palavra de Deus. E quando se medita na palavra de Deus, se medita em toda a palavra de Deus. Bispo Rubem tem praticado há anos a disciplina de ensinar a Bíblia, capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo. É um homem da palavra, é um homem que valoriza a palavra, e por isso é um homem bem-aventurado. Não há dúvida que Deus está com o irmão, tem te abençoado sobremaneira. Velar pela palavra de Deus leva a quê? Primeiro, velar pela palavra de Deus nos leva a ser plantados. Deus nos planta como árvore ao lado de águas correntes. Ou seja, nossa vida não é uma sucessão de tropeços e de viagens, mas é uma vida estabelecida com raízes em Deus. É uma vida estável, é uma vida sólida e é uma vida
que quando ela floresce, oferece abrigo e fruto para outros se alimentarem e serem protegidos. E esse também é o caso do nosso querido irmão. Deus tem te estabelecido como uma árvore bem plantada ao lado de águas correntes. E quantos não chegam e acham debaixo dessa árvore abrigo, amizade, consideração e fruto. E tudo que faz prospera. Prospera. Não só faz como permanece. Hoje, nós não estamos aqui para enaltecer o irmão. Não sabe disso. Não seríamos homens fiéis à palavra se fizéssemos isto. Não estamos aqui para cantar a sua glória. Estamos aqui para lembrar que de Deus vem tanto o querer como o realizar. E Ele quis e realizou na vida desse homem uma grande obra. Com muito fruto. Uma árvore forte, uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. E nós vemos isto nas vidas lançadas no ministério que aqui estiveram de pé. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, pois nós estamos celebrando o fato de que Deus, de fato, concede à igreja dons. Dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para o quê? Para a edificação da igreja, para a união da igreja, para preparar a igreja para a obra do Senhor, para que a igreja não seja vítima das ondas de doutrina e dos ventos de doutrina estranha, mas seja estabelecida e em paz. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje vim glorificar o Senhor junto com os irmãos. Glorificar ao meu Deus, que tudo faz, e quando faz, Ele faz bem. E é sempre um prazer ver a obra de Deus bem feita. Ver a obra de Deus feita com dignidade, com misericórdia, com generosidade e com humildade. E com humildade. E eu louvo a Deus por isso. Vamos orar. Aliás, eu vou pedir que o bispo Rubem venha. Eu queria orar pelo irmão. A Wanda também. 2. As filhas já foram constrangidas o bastante. Podem ficar que a oração vai valer para vocês também. Eu sei que vocês preferem ficar sentados. Tudo bem. Entendi. Haverá outros momentos de constrangimento, certamente daqui a pouco, mas vou pedir que a igreja fique de pé e num gesto de união, estenda a sua mão nesta direção. Eu pedi que a Wanda viesse também porque trata-se de uma só pessoa, uma só ente, uma só carne. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu filho Rubem e pela sua cara metade, a Wanda, por essa jornada que não terminou, pois ainda há gigantes a serem derrubados. Hebrom ainda espera ser conquistado. O trabalho não acabou, mas por este marco, certamente, de 80 anos, Senhor, nós reconhecemos o vigor extraordinário que Ele tem. E como Ele tem abençoado a tantas pessoas, as nossas vidas, nós rogamos a Ti, Senhor, abençoa sobremaneira o Teu Filho e a sua descendência. Que a Tua boa mão esteja com eles, que sejam todos bem-aventurados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Que Deus os abençoe.